Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Clídis Aragão e o meu sinal na comunidade surda é: seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje vamos observar a forma de composição do texto de verbetes de enciclopédia infantil na nossa aula de língua portuguesa. Preparado? Então embarque comigo na minha, na sua e na nossa hora de aprender. Era uma vez um menino que olhou à sua volta encantado. A sala era tão grande, tão alta e tão redonda. As paredes eram cobertas de livros, de cima a baixo. Livros de todos os tamanhos, todas as cores, de todos os cheiros. Ele cheirou um deles enquanto folheava. Tinha cheiro de baú de madeira bem velho. Outro livro tinha na capa o desenho de um bicho que ele nunca tinha visto. Os olhos do menino pareciam um pincel, subindo e descendo sobre os livros. O que será que havia dentro de cada um deles? Então, ele fechou os olhos, esticou a mão e pegou um. Estava decidido, ia começar por este. Mas antes que pudesse ler o Era uma Vez, o livro o abraçou e o menino descobriu que os livros são abrigos. De repente, os livros se organizaram uns sobre os outros e o menino descobriu que os livros são como escadas e passou a subir, degrau por degrau, até que em um dos livros, lá em cima, ele se viu refletido e ele descobriu que os livros são espelhos. Espiou lá dentro e descobriu que os livros são portas, são janelas e começou a atravessar cada uma delas. Passeou neles, atravessou suas ruas devagar, andou até se sentar e quando percebeu, estava voando e descobriu que os livros são tapetes voadores e lá de cima o livro iluminava lá embaixo. E o menino descobriu que os livros são como faróis, porque lá de cima dava para ver de longe como se estivesse de perto. Mas ao abrir outro deles, tomou um susto e quis sair correndo do que viu lá dentro. Olhou para um lado, olhou para o outro e ficou quietinho e descobriu que os livros são esconderijos. Então, já cansado e com um pouco de sono, o menino se deitou e descobriu que os livros são travesseiros, cobertores, protetores e amigos. Gostou? O nome dessa história é O Descobridor de Livros, escrito e inspirado na Jussara Betshot. Trouxe essa história para a aula de hoje para que você saiba o quanto os livros são importantes e valiosos para a nossa vida. Neles, nós podemos encontrar de tudo: histórias, poesias, lendas, contos, fábulas, ciência, matemática, muita coisa mesmo, pois ele é o nosso amigo que nos ensina. Hoje, vamos continuar estudando e aprendendo sobre verbetes de enciclopédia e aprendendo cada vez mais. O nosso primeiro verbete será esse, venha ver. Vamos relembrar a estrutura do verbete? Primeiro, nós temos a palavra de entrada, palavra no alto do verbete em destaque, como se fosse o título. É o termo de busca, ou seja, eu pesquisei a palavra livro e por isso apareceu para mim na Wikipédia esse verbete, com o nome livro em destaque. E o texto que vem logo em seguida, que é o corpo do texto, são as informações sobre a palavra de entrada. No caso do nosso exemplo, são as informações sobre o livro. Vamos fazer a leitura do primeiro parágrafo? Livro, origem Wikipédia, a enciclopédia livre. Livro, do latim liber, livre. É um objeto transportável, composto por páginas encadernadas, contendo texto manuscrito ou impresso ou imagens, e que forma uma publicação unitária, ou foi concebido como tal, ou a parte principal de um trabalho literário, científico ou outro formato em volume. Lembrando que esse texto foi retirado de uma enciclopédia online
E essas palavras que aparecem destacadas em azul são links para outros verbetes que têm relação com a nossa pesquisa, que foi sobre o livro. Ao clicar na palavra que está em azul, página, nós somos direcionados para outro verbete, explicando sobre a palavra página. E assim, você vai fazendo pesquisas e explorando cada vez mais o universo das enciclopédias. Agora que já lembramos o que é a entrada e o corpo de um verbete, vamos fazer a leitura do verbete página? Primeiro, vamos identificar nesse verbete qual é a entrada. Isso mesmo, a palavra página. E onde está o corpo desse verbete? Exatamente, o corpo é o texto onde encontramos as informações, exemplos e descrição da palavra de entrada. Vamos ler esse verbete? Página, origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. Uma página é uma face de uma folha de papel. Na internet é chamada de página o conteúdo gráfico de um site, visualizado numa tela de monitor e, na Wikipédia, uma página equivale a um verbete enciclopédico. Agora me responda, o que é uma página? Você consegue identificar a resposta no nosso verbete? Página é uma face de uma folha de papel. Muito bem! Com base na leitura que acabamos de fazer, a página é a mesma coisa na internet e em materiais impressos? Não, não é. O que é uma página na internet? É o conteúdo gráfico de um site, visualizado numa tela de monitor de vídeo. Vale lembrar que o verbete é um texto descritivo e informativo, trazendo informações úteis sobre o tema pesquisado. Também é um texto claro e objetivo, que utiliza termos técnicos e científicos. Acabamos de ver o verbete sobre páginas. Vamos clicar na palavra papel e ver o que descobrimos? Vamos clicar na palavra papel. Fomos direcionados para outro verbete, falando sobre o papel. Vamos fazer a leitura desse verbete? O papel é um material construído por elementos fibrosos de origem vegetal, geralmente distribuído sobre a forma de folhas ou rolos. Tal material é feito a partir de uma espécie de pasta desses elementos fibrosos, secada sob a forma de folhas, que por sua vez são frequentemente utilizadas para escrever, desenhar, imprimir, embalar e etc. Do ponto de vista químico, o papel se constitui basicamente de ligações de hidrogênio. Vamos responder algumas perguntas sobre esse verbete? Qual a palavra de entrada desse verbete? Isso mesmo, a palavra papel. O que é o papel? É um material constituído por elementos fibrosos de origem vegetal. Agora vamos responder mais uma pergunta. Para que as folhas de papel são utilizadas? Você sabe me dizer? São utilizadas para escrever, desenhar, imprimir, embalar e etc. Muito bem, você está ficando cada vez melhor na leitura e interpretação dos verbetes. E como você acabou de ver, nós começamos a leitura de um verbete sobre livros e nele abrimos outro verbete sobre páginas e acessamos outro verbete sobre papel. Isso acontece quando um tema tem relação com o outro e a cada verbete vamos conhecendo novas informações. Você notou que os verbetes da Wikipédia vêm acompanhados de imagens ilustrativas? Vamos fazer uma brincadeira? Eu vou mostrar uma imagem e você vai me dizer qual seria o verbete para essa imagem. Tudo bem? Observe essa imagem. O que essas duas pessoas estão fazendo? Qual seria o verbete dessa imagem? Vamos ver as opções? Alternativa A, casamento. Alternativa B, dança. Ou alternativa C, brincadeira. Qual seria o verbete dessa imagem? Você sabe me dizer? Isso, muito bem. Seria o verbete dança. Vamos ver outra imagem? O que você está vendo? Nós temos uma criança usando um objeto na cabeça, não é verdade? Qual seria o verbete ideal para essa imagem? Vamos ver as alternativas? A, papel. B, botão. C, chapéu. Qual dessas alternativas seria o verbete ideal para essa imagem? Você consegue me dizer? Isso mesmo, chapéu. Ótimo.
Essa próxima imagem eu tenho certeza de que você gosta muito. Se fosse fazer uma pesquisa na enciclopédia, essa imagem estaria ilustrando qual verbete? Vamos ver as alternativas? A. Piscina. B. Parque. C. Chuva. Qual seria o verbete dessa imagem? Muito bem, piscina. Última imagem. Vamos ver qual seria o verbete que essa imagem estaria representando. Vamos ver as alternativas? A. Matemática. B. Relógio. C. Cinto. Qual a alternativa correta? Muito bem, seria o verbete do relógio. Mandou muito bem, parabéns! Já que você está indo bem na leitura e interpretação dos verbetes, agora preciso lhe contar uma coisa. O Antônio precisa mais uma vez de nossa ajuda e eu tenho certeza de que você está preparadíssimo para ajudar. Ele precisa da nossa ajuda para produzir um verbete para a sua aula de amanhã. Ele já fez a pesquisa, mas ainda está com algumas dúvidas, então vamos ajudá-lo? A pesquisa que o Antônio fez para o verbete dele foi da brincadeira que ele e a Tainá mais gostam de brincar juntos, que é jogar bola. Eles sempre formam times com a turminha do bairro e jogam no campinho. Mas jogar bola não é bem o termo que é usado para nomear esse esporte. Qual seria a palavra de entrada do verbete do Antônio? Você sabe? Alternativa A, vôlei. Alternativa B, futebol. Qual das duas palavras seria o verbete do Antônio? Muito bem, futebol. Agora, qual das imagens abaixo ilustraria melhor esse verbete? A, B ou C? Isso mesmo, a alternativa A, que é de um garoto jogando futebol. Agora vamos escolher o texto ideal para esse verbete. Alternativa A. Eu sempre jogo futebol no campinho do bairro. Cada lado do nosso campo tem uma trave. O objetivo do jogo é chutar a bola e acertar dentro da trave do outro time, fazendo gol. A equipe que marcar mais gols ganha. Alternativa B. É um esporte de equipe jogado entre dois times de 11 jogadores cada um e um árbitro, que se ocupa da correta aplicação das regras. É jogado num campo retangular com uma baliza, também chamada de trave, em cada lado do campo. O objetivo do jogo é deslocar uma bola através do campo para colocá-la dentro da trave adversária. Ação que se denomina gol. A equipe que marca mais gols ao término da partida é a vencedora. As duas opções descrevem o jogo de futebol, mas lembre-se de que o verbete usa linguagem formal e impessoal, ou seja, formal porque procura respeitar as regras gramaticais sem usar expressões como gírias, e impessoal porque não se utilizam termos como eu acho, eu aprendi que e etc. Qual das opções está mais formal? Vamos ver novamente? Observe que na letra A nós temos eu sempre jogo futebol. Então, isso significa que ela não é impessoal, porque o autor está dizendo que ele sempre joga futebol. Ele está se colocando no texto. Então, a alternativa que melhor se encaixa é a alternativa B. Muito bem. Vamos ler novamente? Futebol é um esporte de equipe jogado entre dois times de 11 jogadores cada um e um árbitro que se ocupa da correta aplicação das regras. É jogado num campo retangular com uma baliza, também chamada de trave, em cada lado do campo. O objetivo do jogo é deslocar uma bola através do campo para colocá-la dentro da trave adversária, ação que se denomina gol. A equipe que marca mais gols ao término da partida é a vencedora. Excelente! Agora o Antônio está tranquilo, pois conseguiu produzir o verbete da sua atividade de casa e para comemorar, ele vai correndo para o campinho da escola para jogar bola com seus amigos. Antes de finalizar a aula de hoje e para saber se você realmente entendeu o que são verbetes, nós temos mais uma missão para cumprir. Eu vou mostrar alguns textos para você e você vai ter que me dizer se o texto é um verbete ou não. Tudo bem? Então vamos lá. Pontinho de vista, Pedro Bandeira. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado.
Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. E aí, esse texto é um verbete? Sim ou não? Não, não é um verbete. Esse texto é um poema do Pedro Bandeira. Vamos ver o próximo? Vitória Régia. Diz a lenda que a lua era um deus que namorava as mais lindas jovens índias e sempre que se escondia, escolhia e levava algumas moças consigo. Em uma aldeia indígena, havia uma linda jovem, a guerreira Nayá, que sonhava com a lua e mal podia esperar o dia em que o deus iria chamá-la. E esse texto é um verbete? Sim ou não? Não! Esse texto é a lenda da Vitória Régia. Não traz nenhuma informação ou descrição da Vitória Régia no corpo do texto. Na verdade, ele conta uma história, uma lenda. Vamos ver a próxima? Óculos. Os óculos são dispositivos ópticos utilizados para a compreensão de ametropias e ou proteção dos olhos, ou ainda por motivos estéticos, utilizado na parte superior da face, próximo aos olhos, mas sem entrar em contato físico com estes, constituídos geralmente por duas lentes oftálmicas e uma armação. Atualmente, quase todos os modelos de óculos são usados diante do rosto, repousando sobre o nariz e orelhas. E esse texto é um verbete? Sim ou não? Sim, parabéns! Observe que ele tem uma palavra de entrada, que é o termo de busca. E no corpo do texto, nós temos a descrição e informações sobre a palavra de entrada, que é óculos. Show! Como sempre, mandamos muito bem. Nossa aula de hoje está quase chegando ao fim, mas antes de me despedir de você, precisamos exercitar tudo o que aprendemos na nossa hora da atividade. Atividade 1. Leia o verbete e selecione a imagem que o ilustraria melhor. Barco. Origem Wikipédia, a enciclopédia livre. Barco é um artefato construído por um ser humano, capaz de flutuar e se deslocar sobre a água, que envolve vários princípios da física e da geometria. Em termos navais, um barco é um navio pequeno o suficiente para ser transportado a bordo de um navio. Outra definição menos restritiva é uma embarcação que pode ser levantada para fora da água. Vamos descobrir qual imagem ilustraria melhor esse verbete? Qual das três imagens ilustraria melhor o verbete barco? A, B ou C? Isso mesmo, alternativa A. Vamos para a próxima questão? Atividade 2. Vamos ler o verbete e responder a pergunta? Barco é um artefato construído por um ser humano, capaz de flutuar e se deslocar sobre a água, que envolve vários princípios da física e da geometria. Em termos navais, um barco é um navio pequeno o suficiente para ser transportado a bordo de um navio. Outra definição menos restritiva é uma embarcação que pode ser levantada para fora d'água. Vamos ver a alternativa A? Em termos navais, o que é um barco? Em termos navais, um barco é um navio pequeno o suficiente para ser transportado a bordo de um navio. Vamos para a atividade 3. Faça a leitura dos textos abaixo e assinale qual deles é um verbete. A casinha da vovó. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Esse texto é um verbete? Sim ou não? Não, ele não é um verbete, ele é uma parlenda. Vamos ver a próxima opção? Papel. Origem Wikipédia, a enciclopédia livre. O papel é um material constituído por elementos fibrosos de origem vegetal, geralmente distribuído sob a forma de folhas ou rolos. Tal material é feito a partir de uma espécie de pasta desses elementos fibrosos, secada sob a forma de folhas, que por sua vez são frequentemente utilizadas para escrever, desenhar, imprimir, embalar e etc. Esse texto é um verbete? Sim ou não? Muito bem, ele é um verbete. Observe que ele tem a palavra de entrada, papel, e no corpo do texto
nós vemos as informações e descrição da palavra de entrada. Parabéns! Como sempre, nota 10. E aí, ainda está com alguma dúvida? Que tal se relembrarmos tudo o que aprendemos na aula de hoje? Preste muita atenção que chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, observamos a forma de composição do texto de verbetes. Destacamos a palavra de entrada e o corpo do texto. Observamos como funcionam os links em verbetes de enciclopédias digitais. Auxiliamos o Antônio na produção de um verbete sobre o futebol. Fizemos o reconhecimento de verbetes em meio a outros tipos de textos. Respondemos nossas atividades e nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha aprendido muito comigo hoje e até a próxima aula de língua portuguesa do Aprender Além da Escola. Tchau, tchau! Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sou a professora Hanna Benacomaia, meu sinal na comunidade surda é. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje iremos estudar sobre esboço de roteiros e plantas simples. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Iremos começar relembrando alguns termos que farão parte da nossa aula de hoje. Vamos começar entendendo o que é um esboço. Um esboço é composto pelos primeiros traços que possam dar origem a um desenho ou até mesmo a uma obra de arte. Outro termo que devemos conhecer também é o que é um roteiro. E o roteiro é o texto que norteia o processo da construção de uma obra. E não podemos deixar de conhecer o que são plantas simples. As plantas simples são os desenhos que podemos ver de uma visão superior de uma construção. Agora que já relembramos esses conceitos básicos de esboço, de roteiro e de planta simples, podemos começar. Olha só, temos aqui ao lado uma casa. Você deve estar observando. Consegue saber quais os cômodos que compõem essa casa? Eu olhando aqui, não consigo. Tenho certeza que você também não, pois estamos apenas vendo-a de frente. Mas e que tal se tirássemos o telhado dessa casa? Daria muito trabalho, não é? Mas uma maneira mais fácil de termos essa visualização superior dessa casa era por meio de uma planta baixa. Mas com essa imagem não seria possível, não é mesmo? Precisaríamos então de um desenho específico para conhecer os cômodos presentes nessa casa. Trouxe aqui para você a planta baixa dessa casa. Com ela, podemos observar todos os cômodos dessa residência. O que mais você consegue observar nessa planta baixa? Sim, vemos algumas formas geométricas, mas você consegue identificar o que elas representam no espaço? Não sabe? Tudo bem, sem problemas. Essas formas geométricas que vemos de cima são os móveis que tem dentro da casa. Essas representações nos ajudam a planejar como organizar os espaços presentes dentro da residência. Olha só, os cômodos que nós temos nessa casa são uma sala, uma cozinha, uma varanda, temos banheiros. Viu só quantos cômodos tem essa casa? Pois é. Mas me responda aí, será se todas as casas têm plantas baixas iguais? Não, né?
cada casa tem uma planta baixa diferente da outra. Por mais que as casas sejam planejadas para serem iguais, todas têm suas particularidades, mesmo que seja na distribuição dos móveis. Como cada casa tem suas particularidades, vamos a mais uma planta baixa. Lembrando que as plantas baixas podem ser representadas de várias formas, de várias maneiras. Então, vamos a mais uma representação. Temos aqui a planta baixa da casa da Helena. Como você pode observar, essa é uma planta bem simples. Seguindo esse modelo, podemos observar que ela foi planejada com 2 quartos, um banheiro, um corredor, uma cozinha e uma sala. Observe que a pessoa que fez essa planta da casa de Helena utilizou linhas e traços, deixando espaços abertos nos compartimentos, que são as portas. Olha só, você pode fazer a planta da sua casa também. E se fizer, posta nas redes sociais, marca o Sem TEDs, viu? Vamos ver e ficar muito felizes e vamos repostar tudo, hein? Olha só, caso você ainda não nos siga no Instagram ou no Facebook, corre lá, siga-nos e acompanhe tudo o que preparamos para você. Mas agora vamos lá voltar para a nossa aula. Preste atenção a mais uma imagem. Olha só, temos aqui mais uma planta baixa. O que você consegue observar de diferente nessa imagem? Isso mesmo, os cômodos. Mas o que conseguimos observar também de diferente? Sim, as entradas de todos os cômodos dessa casa. Me responda aí, por qual cômodo da casa as pessoas podem entrar nessa residência? Isso mesmo, pela sala. Nos demais cômodos, não temos entrada pelo lado de fora. Agora vamos identificar quais cômodos têm a estrutura dessa casa. Vamos lá? Olha só, temos 2 quartos, um banheiro, uma cozinha e uma sala. Olha só, agora vamos observar mais detalhes na planta baixa da casa da Helena. Peço que analise com atenção todos os detalhes dessa planta. O que você pode observar nessa imagem? Muito bem, os compartimentos que são 2 quartos, banheiro, cozinha e a sala. Essa tem marcações diferentes. E você sabe o que estão marcando? Não, estão marcando as janelas. Como estamos aprendendo sobre plantas baixas de ambientes familiares, temos que entender que uma planta baixa nada mais é do que uma representação planificada de uma construção. Isso quer dizer, então, que é um desenho de alguma construção de forma plana, ou seja, como se estivesse em uma folha de papel. E essa etapa é muito importante, sabia? Pois é nela que planejamos como nossa construção vai ficar. Então, antes de construir uma casa, devemos inicialmente fazer um esboço de uma planta baixa de como ficará a casa no futuro. Por isso, é muito importante que meçamos cada pedacinho que desenhamos em nossa planta. Por exemplo, podemos estabelecer um valor a cada centímetro usado no desenho. Cada centímetro, por exemplo, nesse desenho aqui, equivale a 10 metros. Portanto, o tamanho do desenho usado é apenas uma representação. Até porque não teríamos como desenhar uma casa em seu tamanho real em um papel. Já pensou quantas folhas precisaríamos? Quantos papéis gastaríamos, não é mesmo? Por isso que desenhamos em escala.
olhando essas plantas baixas. Me diga aí, elas são iguais? Não, exatamente. Todas são diferentes. Cada uma tem suas particularidades. Todas têm cômodos diferentes e são distribuídas de maneiras distintas, assim como há janelas e portas em lugares variados. Olhando assim, conseguimos identificar o tamanho de cada uma? Não, exatamente, pois todas estão desenhadas com tamanhos em escala. Vamos a essa situação. Luana está se mudando de sua casa. Na mudança, acabou esquecendo o sofá. Como não poderia ir pegá-lo, porque estava trabalhando, desenhou a planta baixa de sua casa para o seu irmão para explicar onde estava o sofá. Então, Luana traçou um esboço do caminho que ele deveria fazer para chegar até o sofá. Seguindo o esboço que Luana fez, ele deveria entrar pela varanda, passar pela lavanderia, passar pela cozinha para chegar na sala. Mas, observando a planta baixa da casa de Luana, seu irmão viu que poderia fazer outro caminho. Analisando essa planta baixa, você sabe que outro caminho o irmão de Luana poderia fazer? Pensa aí. Exatamente, ele poderia entrar pelo escritório, passar pela cozinha e chegaria na sala. Então, por que foi possível ele fazer outro caminho? Porque a casa tinha mais de uma entrada. Ele poderia entrar tanto pelo escritório quanto pela varanda. Já fizemos um roteiro para chegar até a sala de uma casa por meio das possibilidades de entrada. Vou mostrar o roteiro da minha rotina dos dias da semana, terça e quinta-feira, para você. De manhã, saio de casa, vou à academia me exercitar. Depois de pronta, saio da academia, vou para a parada de ônibus para poder chegar à escola. Trabalho o dia todo. Quando acaba o meu horário de trabalho, vou para a parada de ônibus para ir à aula de espanhol. Estudo espanhol e quando acaba a aula, me dirijo à parada de ônibus. Pego o ônibus e assim chego à minha casa para descansar. E essa é a minha rotina nos dias de terça e quinta-feira. Você pode também estar fazendo aí na sua casa sua rotina. Você pode escolher todos os dias da semana ou um ou dois, como preferir, tudo bem? Agora, querido aluno, chegou a hora de testarmos todos os nossos conhecimentos adquiridos sobre esboço de roteiros e de plantas simples. Então, venha comigo para a sua hora da atividade. Atividade 1. Observando essa planta baixa. Quantos cômodos tem essa casa e quais são eles? Observe essa planta baixa. Letra A. Tem 6 cômodos que são 2 quartos, cozinha, sala, varanda e banheiro. Ou, letra B, 7 cômodos, quarto, corredor, cozinha, sala, lavanderia, banheiro e varanda. Ou, letra C, 8 cômodos, 2 quartos, corredor, cozinha, sala, lavanderia, banheiro e varanda. E aí, observando essa planta baixa, qual alternativa está correta? Se você marcou a letra C, você acertou. Parabéns! Vamos lá a mais uma atividade. Atividade 2.
Zilda tem um roteiro de deslocamento a ser feito todos os dias. Ela sai de casa, vai à escola, da escola vai para a casa de sua avó visitá-la e depois volta para casa novamente. Marque somente a opção que retrata o roteiro que Zilda faz diariamente. E aí, é o primeiro ou é o segundo roteiro que Zilda faz diariamente? Leia o enunciado com atenção. E aí, já sabe? Se você marcou o primeiro roteiro, você acertou. Parabéns! Nessas questões, você só precisava de atenção. Gostei de ver sua participação nas nossas atividades. Agora chegou a hora de relembrarmos um pouco do que vimos na nossa aula de hoje. Então vem comigo para a nossa hora da revisão. Vamos relembrar os termos que fizeram parte da nossa aula de hoje. Vamos começar com o esboço. O esboço são os primeiros traços e rabiscos que surgem bem no início de um projeto, ou seja, as ideias, as criações, antes de terminarmos e darmos de fato a estrutura final, seja do desenho, seja da figura ou da obra. Já o roteiro é o texto onde está descrito todo o processo de produção, seja de um desenho, seja de uma figura ou de uma obra. Então, quando escrevemos o processo de como fazemos algo, chamamos isso de roteiro. Portanto, as ideias são as partes principais de um roteiro. Os esboços de roteiro servem para indicar a localização de alguém ou um objeto. Para fazê-lo, basta fazer um desenho ou descrever o caminho que deve ser realizado. E as plantas simples são os desenhos vistos de cima de uma determinada construção ou projeto. Elas servem para definir onde se localiza cada elemento e objeto de lugar. Agora, terminamos mais uma aula cheia de descobertas sobre a matemática. Deixo aqui um grande abraço. Eu espero você na próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau!